Gustavo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Depois eu vou falar para as meninas guardarem para você experimentar. Foi uma delícia. Ótimo. O negócio é o seguinte, hoje o programa está completo, cheio de pautas informativas, de muito conteúdo. E eu acho que, antes de tudo, o assunto que a gente escolheu para hoje é um assunto que é um alerta, gente. Porque o que tem de grávida aparecendo, desenvolvendo diabetes gestacional, não é brincadeira, né? É verdade. Pra você ter noção, Carol, bom, é um prazer sempre estar aqui com você. Bem-vindo, doutor. E aqui eu me sinto assim em casa, porque é um programa super saudável. E eu acho que é bom. A gente bate papo, né? A gente bate papo. E também as receitas, eu aprendo, porque eu acho que é um estilo de vida que a gente tem que levar, né? Você passa isso para suas pacientes? Sim, sim, com certeza. Bom, o diabetes gestacional, ele acontece em torno de 4% das gravidezes, ou seja, é algo super frequente e muito comum. Há uma tendência da população brasileira a engordar e no péssimo hábito da dieta. Então hoje você vê muita gente com refrigerante, com alimentação desregrada, açúcar em excesso. Então eu acho que tudo isso está fazendo com que esse nível de diabetes gestacional aumente cada vez mais. Então é uma preocupação do médico que faz o pré-natal, já de cara, perceber esse risco e tentar antecipar os fatos e tentar iniciar o tratamento o quanto antes. A gente tem um ilustra para passar para vocês que mostra o que é essa diabetes gestacional. Enquanto isso, vamos colocar então, Mar, eu vou perguntando para o doutor. Essa diabetes gestacional pode aparecer em qualquer momento da gravidez ou existem meses que são aí mais propícios para isso? Boa pergunta. Na verdade, a gente fala em diabetes gestacional a partir do 5º, 6º mês de gravidez, em torno de 24 semanas. Por quê? Porque nesse período é quando há um pico dos hormônios que são contra esse encaixe da insulina e da glicose na célula. Então aqui a gente está vendo uma corrente sanguínea, aqui a glicose em excesso na corrente sanguínea. Para essa glicose ela entrar na célula, ela precisa da insulina, então que é essa parte verde. Se você tem uma queda de insulina, que é em torno dessa 24, 28 semanas de gravidez, então isso faz com que aumente a glicemia e ocasione todos os efeitos ruins para a gravidez, que eu vou falar mais adiante. Então antes disso, antes dessas 24 semanas, não é comum. Não é só comum. Se a paciente já tiver diabetes na vida prévia. Exatamente. Né? É super incomum. E até porque a tendência no começo da gravidez, você passou por isso, é a mulher ter hipoglicemia. Então ela ficar mais fraca. Por isso que a gente orienta a comer a cada 3 horas, comer leve. Porque ela tem uma tendência, o bebê ele suga o tempo todo da mãe em crescimento. Então ele tem a tendência a fazer hipoglicemia. Em torno de 24, após 20 semanas é que esse hormônio ele altera e aí ela passa a ter um risco de hiperglicemia. Certo. Agora, antes da gente descobrir como isso é feito, que existe um exame específico que a gente já vai comentar, existem alguns alertas, alguns sintomas que essa mulher grávida, lá pelas 24 semanas, pode sentir se ela já estiver desenvolvendo? Normalmente, essa paciente que ela chega ao pré-natal, então a gente vai observar alguns fatores de risco. Então, a idade, normalmente a idade acima de 25 anos, ou seja, super precoce. Paciente que já tem a história familiar de diabetes, mãe, pai, tio. Paciente que tem história de parto anterior com um bebê muito grande, acima de 4 quilos. Olha. Ou que tinha excesso de líquido a placenta produzia muito líquido, chama de polidrâmino. Paciente que já tem a história de diabetes gestacional na gravidez anterior. Paciente que usa medicações que estimulam o diabetes, como corticoides e ansiolíticos, enfim. Então, essa paciente ela já vai ser olhada com outros olhos, então ela já tem um risco aumentado. Ela vai ser submetida à glicemia de jejum, junto com a primeira bateria de exames. Esse é o nome do exame, é glicemia de jejum. É a curva, não. Glicemia é uma coisa, a curva é outra. É outra. Então, essa paciente que faz a glicemia de jejum e ela tem um nível acima de 85, é uma paciente que, quando ela chegar lá no 5º mês, em torno de 24 a 28 semanas, ela vai fazer um segundo exame, que é o teste oral de tolerância à glicose. O que é isso? O paciente vai chegar em jejum no laboratório, vai tomar um xarope bem doce. Você fez esse exame? Foi uma das... a pior coisa da gravidez foi esse exame. A minha esposa fala a mesma coisa. Só de você falar já me dá... Olha, gente, a curva glicêmica não é brincadeira, não. Mas tem que fazer. Eu, na verdade, fiz porque eu não tinha... não apresentei nada, mas eu tenho ovário policístico, que pode ser um fatores de risco também. Então, tivemos que fazer para ver se teve. Mas no final, graças a Deus, estava tudo certo. Minha esposa fala que ela sentia vontade de vomitar. Gente. E a moça do laboratório falava, não vomita que vai ter que remarcar. Você vai ter que fazer tudo de novo, é melhor não. Gente, dá vontade de deitar. Não, eu me lembro que eu deitei e fiquei e apaguei, porque me senti fraca, me senti enjoada.
Dá um revertério. Dá. Mas e como que é feito? Você tem que ir de tempo em tempo, hora em hora, Então, né? 3 medidas. Então, você vai chegar em jejum de pelo menos 8 horas, você faz essa medida, você toma esse xarope doce, e aí mede depois de 1 hora e depois de 2 horas da bebida. Tá. E aí, de acordo, se você tiver 2 valores alterados, ou seja, o inicial tiver acima de 95, o de 1 hora acima de 180 e o terceiro acima de 155, Tá. você tem o diagnóstico de diabetes. Para saber se você vai conseguir controlá-lo com dieta, atividade física ou se vai usar a insulina. Tem, então, grávidas que precisam fazer a aplicação da insulina? Sim, muitas. Muitas dessas diabéticas... Isso eu não sabia. Eu achei que na gravidez essa diabetes gestacional fosse controlada só com a alimentação. Não, tem casos que são muito agressivos, vamos dizer assim, e que aí precisa usar a insulina. E aí, para saber a dose, se está sendo bem controlado ou não, aí sim vem a curva glicêmica. Tá. A gente vai orientar o quê? Ou essa mulher ela vai ser internada para fazer no hospital as medidas antes e após, 1 hora após as refeições, ou ela vai fazer em casa com os aparelhos que são vendidos na farmácia e vai anotar esse registro e levar para o seu médico do pré-natal. Tá, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar os aparelhos. Hoje isso no SUS tem aparelho dado de graça, é disponibilizado. Exato. Né? Então tem vários, né? Mais modernos ou não, mas a função deles é a mesma. Então isso a pessoa tem por direito, eles distribuem. Exato, eles distribuem o aparelho, diagnóstico. A seringa, a insulina, esse acompanhamento é uma boa política de saúde pública no Brasil. Então vamos fazer o seguinte, a gente separou uns mitos e verdades para a gente ir respondendo, que também são dúvidas que muita gente pensa que acontece quando tem o diagnóstico de diabetes gestacional, e ao longo desses mitos e verdades eu vou te fazendo mais questões aí. Vamos lá. É mito ou verdade? Se eu tive diabetes gestacional, então, na primeira gravidez, vou ter na segunda gestação? É obrigatório? Pode ser que ela tenha, pode ser que ela não tenha? É mito ou verdade? É mito. Então, na verdade, ela tem um fator de risco aumentado. Tá. Então, eu vejo muitos pacientes que não tiveram na primeira e vão ter na segunda. Então, essa paciente ela vai ser vista como um pré-natal de alto risco. Ela tem um aumento, mas ela precisa ser bem acompanhada, fazer o teste oral, dar uma controlada rigorosa na dieta, estimular a fazer atividade física, né? Ficar bem atento. Mas é mito. Mas é mito. É mito. Não quer dizer, não é necessariamente. Agora, a mulher, depois que ela tem uma diabetes gestacional, que tem o nascimento do filho, normalmente se diz que essa diabetes vai embora. Isso é verdade? Isso é verdade. Essa paciente, como o que causa diabetes na gravidez é o hormônio da gravidez, a estrogênio, progesterona em excesso, somatotropina coriônica, então com a queda desses hormônios ela normaliza esse perfil. Tá. Embora ela vá ter um risco aumentado de diabetes no futuro, independente. Na vida, né? Na vida. Mas a característica do diabetes gestacional é melhorar com o parto. Vamos então para o próximo mito ou verdade. Olha lá, mito ou verdade? Na tela. Se a gestante tem diabetes na gravidez, o bebê será diabético? Isso é mito ou é verdade? É mito. Então, o que acontece? Como a mãe ela tem muita glicemia, tem muito açúcar no sangue, esse açúcar ele passa pela placenta, esse bebê ele vai produzir muita insulina para tentar conter esse excesso de açúcar no sangue dele também. Então, é comum no pós-parto imediato o bebê grande, né? Isso é comum. Então, filhos de mulheres que tiveram diabetes gestacional são muito grandes. São muito grandes, né? Então, porque ele produz cada vez mais insulina, e a insulina é um hormônio que cresce. Então, ele acaba produzindo muita insulina e faz hipoglicemia no pós-parto. Então, normalmente as pediatras, depois de um bebê muito grande, acima de 4 quilos, falam, olha, você tem que ficar de olho, tem que amamentar rigorosamente para não ter uma hipoglicemia. E não, é um mito, ele não tem essa tendência a desenvolver diabetes. Tá? Nem futuramente. Garantia. Existem pesquisas que mostram que tem um risco discretamente aumentado, mas porque já é grande, a questão da insulina, pâncreas fetal já é um pouco alterado, mas não é nada garantido. Eu vou deixar uma perguntinha, vou dar um recado, que isso é importante também. Já que a gente está falando desse tamanho aumentado do bebê, normalmente um bebê, né, que nasce aí de uma gravidez que tenha tido uma diabetes, qual o tamanho aí normalmente que eles têm? Eles são bem maiores, é no mínimo 4 quilos. Exato. Como é que a gente calcula isso? Então, uma diabética que ela consegue compensar o nível de glicemia com a dieta, com a atividade física ou com insulina, na verdade ela vai ter um bebê com o tamanho esperado dentro da normalidade. Tá. Uma mãe que não ajusta o diabetes, ou seja, ficou descompensado, em média o bebê é acima de 4 quilos. O máximo que eu fiz foi 5,3 kg. 5 quilos? 5,3 kg. Doutor, agora me conta uma outra coisa, porque isso eu já ouvi e eu quero saber se é mito ou verdade.
Embora a criança seja bem grande, a gente ache lindo, ai que bebezão, como ele é grande. Agora a gente está vendo que, se for por isso, não é tão saudável assim. Mesmo que o bebê seja bem grande, que aparentemente ele esteja pronto, é verdade que um bebê, né, que vem de uma diabetes gestacional, ele tem problema respiratório no nascimento? O que acontece? O diabetes, ele não permite a maturação pulmonar e cardíaca ajustada àquele tempo de gravidez. Então, um bebê que nasce com 39 semanas, ou seja, está dentro do 9º mês, na verdade ele tem um pulmão e um coração compatível com 36, 35 semanas. Olha isso, então, gente. a grande chance de um bebê de mãe diabética nascer e ter que ficar na UTI, sob cuidados respiratórios, porque desenvolve um sofrimento respiratório, às vezes precisa ficar entubado. Então, até nisso interfere. Então, o bebê, ele tem realmente esse atraso de desenvolvimento de órgão, né? Então, o ideal é que um bebê de diabetes gestacional vá até as 40 semanas. Então, isso é bem discutível. Então, um bebê que está bem, está dentro da curva de peso ideal, você faz um ultrassom com Doppler que mostra que está indo um fluxo de sangue legal, você pode chegar, a mãe está com bons controles de glicemia, você pode chegar até 40 semanas. Então, se por acaso isso se acontecer, de o bebê estar muito grande, apesar de o risco ser de ter esse desconforto respiratório pós-parto, mas ainda é melhor do que dentro do útero. Por quê? Porque um dos grandes problemas da medicina, que é o óbito fetal intraútero, uma das principais causas é o diabetes na gravidez. Cria um meio de acidose, de pH tão grande então, que leva a óbito. Olha, então nem sempre uma coisa é melhor. Olha que interessante isso. É um caso que tem que, então, ter um cuidado. Por isso as mães precisam se cuidar. A gente já vai falar um pouquinho de alimentação. Mas vamos fazer só, então, o seguinte. Já que eu comentei que a gente tem o depoimento, vamos colocar o depoimento agora? Até para as meninas em casa que estão nessa situação, é legal a gente se identificar. Vamos deixar o depoimento para vocês. Olha lá, vamos ouvir. Quando eu engravidei, eu já tinha 38 anos. E eu fui alertada pelo Dr. Gustavo, logo no início do pré-natal, sobre o risco de diabetes na minha idade e também por eu ter histórico na família. Eu fiz o exame, eu fiz a curva glicêmica e realmente a diabetes foi constatada. Na minha gestação, eu engordei aproximadamente uns 15 quilos. Eu procurei fazer uma dieta bem equilibrada, comendo muita fruta, bebendo muita água, procurando me alimentar a cada 3 horas, optava por pães e massas integrais, evitei refrigerante, evitei doce, farinha branca, e eu queria muito ter tido um parto normal. Só que devido a esse problema, essa razão, eu acabei fazendo uma cesariana. Nós fomos acompanhando a evolução do bebê e optamos por um parto mais seguro. A gente acabou de assistir o depoimento da Karen, então, comentou aí, inclusive, do parto, que é uma vontade, né, da mãe, muitas vezes, de ter o parto normal. Na gravidez gestacional, então, é considerado perigoso? Então, normalmente um bebê estimado em mais de 4 quilos, 4,5 quilos, há um grande risco no parto normal, porque às vezes a gente chama de distócia de ombro. Às vezes até sai a cabeça, que é grande, mas pode impactar o ombro e isso ser um parto um pouco traumático para a mamãe e para o bebê. Então, opta-se por uma cesariana, uma indicação de cesariana, né? Tá. E a alimentação, como ela falou, a gente não pode deixar de citar aqui. Não adianta. Uma mulher que foi diagnosticada com diabetes na gravidez não pode consumir farinha branca, nada que tenha alto índice glicêmico. Exato. Então, eu sempre oriento. Então, beber bastante água, optar por alimentos integrais. Então, o pão integral, o macarrão integral, o arroz integral. Fracionar essa comida. Então, não comer aquele almoço com arroz, feijão. De repente, comer uma salada com grelhado. Logo depois, comer uma fruta, uma aveia, um iogurte. Atividade física, que é essencial, que ela melhora a questão da entrada da glicose. A insulina ela ajuda a aumentar, a melhorar, entrar essa glicose na célula. Tá. Então, fazer atividade aeróbica, caminhada, hidroginástica, né, desde que o seu médico obstetra ele libere. E esse controle. Se o médico disser que está tudo bem, que pode persistir nesse caminho, ótimo, você vai ter uma gravidez saudável, um bebê saudável, tudo certinho. Se não, de repente, optar pelo uso da insulina, que é uma ótima arma para controlar essa diabetes e permitir que esse bebê ele também venha saudável ao mundo. Diretor, posso fechar com mais um último mito ou verdade? Que esse é muito importante. Eu me lembro último mito ou verdade. Vamos lá. Na tela.
Mito ou verdade? Estresse, eu só queria falar disso para a gente fechar. Pode contribuir para o diabetes gestacional? É um fator importante? Verdade. Então, assim... Isso é verdade, né? Verdade. Então, o que acontece? Quando você se estressa, você libera hormônios como cortisol, e eles são característicos por quê? Porque eles liberam muita glicose na sua corrente sanguínea. Então, a glicose ela tem no músculo e tem no fígado. Tá. Com isso, esse estresse ele libera para você ter energia para lutar, para brigar, para como cada pessoa reage ao estresse. Então, não se estresse, né? Gestante é um momento de paz e tranquilidade. É verdade. Além de tudo, não se estressar. Porque pode piorar o quadro. Pode piorar o quadro, com Então, certeza. quem também não desenvolveu e está ali, ó, para desenvolver, pensar em alguma terapia alternativa até para se acalmar, né?